Shalom, queridos! Hoje é dia 5 de abril do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 7 de Nissan do ano 5785, contando a partir da criação. Essa semana nós estamos avançando no estudo da Torá, estamos iniciando o estudo no terceiro livro da Torá, chamado de Vaikra, muito conhecido em português como Levítico. A primeira paraxá, queridos, ela começa no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 5, verso 26. Então, nosso desafio durante toda essa semana foi ler esses 5 capítulos do livro de Levítico, do livro de Vaikra. O versículo começa dizendo: E chamou Moshe, e Deus falou a ele, na tenda da reunião. Vaikra, capítulo 1, verso de número 1. Qual é a expressão que nós encontramos no versículo 1? Temos aqui a expressão Vaikra, que significa e ele chamou, uma referência de quando Deus chama Moisés, chama Moshe para ir até o tabernáculo. E ali dentro, Hashem vai instruir Moshe referente às leis de sacrifício. Outro significado que nós temos para a palavra Vaikra faz a alusão de aproximação. Então, quando Hashem chamou Moshe, Hashem estava dizendo: venha para perto de mim, se aproxime um pouco mais que eu vou instruí-lo referente às leis de sacrifício. Queridos, o que está acontecendo quando nós abrimos o livro de Levítico? Qual é o contexto? Qual é o pano de fundo? O que facilita o nosso entendimento ao estudarmos o livro de Vaikra? Muito bem, eu separei aqui algumas informações e acredito que é pertinente, relevante, trazer para você nesse estudo. Nós aprendemos pela Torá e pelo Midrash que depois que o Mishkan ele foi levantado no ano de 2449, contando a partir da criação, Hashem, Deus, ele chamou Vaikra, Moshe, para dentro do tabernáculo. E fala para nós a Torá que Hashem começa agora a instruir Moshe referente às leis de sacrifício. E isso é tão verdade que os próximos versículos mostram isso para nós. Levítico capítulo 1, verso 2 e verso 3. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: alguém de vocês que trouxer uma oferenda a Deus, o sacrifício deve ser tomado de animais, do gado ou do rebanho. Trarão os seus sacrifícios. Se o sacrifício é uma oferenda queimada de gado, deve ser trazido um macho inteiro. Então nós vamos aprender aqui, se nós lermos o capítulo inteiro de Levítico, Hashem está instruindo Moisés referente às leis de sacrifício. Aqui, quando Moshe ele é chamado por Hashem, a ideia também é que Moshe ele vai se aproximar de Hashem. Então é por isso que eu quero falar hoje, nessa aula, nesse shiur, sobre esse tema, a importância de nos aproximarmos de Deus. É sobre isso que nós estaremos tratando aqui. O Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, quando ele explica esse chamou, essa expressão Vaikra, Rashi fala que esse chamado foi um chamado carinhoso de Hashem para Moshe. Em outras palavras, a ideia aqui é um pai que vai chamar o filho para sentar próximo e o filho vai receber algumas instruções. Esse aqui é o contexto, é a ideia dos primeiros versículos do livro de Vaikra. E como eu disse, esse chamou Vaikra tem também a ideia, a interpretação de aproximar. Por isso, reforço,
nós vamos falar sobre esse tema, a importância de aproximar de Hashem. É sobre isso que nós estaremos tratando aqui. Queridos, quando nós falamos em sacrifício, fazendo aqui uma pesquisa, nós aprendemos pela Torá 4 tipos de sacrifício. O sacrifício, a oferenda, a oferta de ascensão, ou conhecido como oferenda de Olá, as oferendas de paz, Shelamim, as ofertas de pecado e as ofertas de culpa. Então pergunta para nós, os comentaristas da Torá, o que a Torá está tratando? Que tipo de oferenda, que tipo de oferta, que tipo de sacrifício Levítico capítulo 1, nos seus primeiros versículos, estão tratando? Quando nós lemos aqui a Torá, nós aprendemos: alguém de vocês que trouxer uma oferenda. Repare bem, quando ele trouxer, isto é, a Escritura, quando nós olhamos para esse versículo, não está tratando, isso é bem evidente para nós, queridos, de um sacrifício obrigatório. Caso fosse obrigatório, o correto seria a Torá falar: um homem deve trazer. Porém, as Escrituras aqui está falando de sacrifícios voluntários. Torat Kohanim, capítulo 1, parágrafo 12. Então a expressão que nós encontramos aqui, alguém de vocês que trouxer, isto é, não é uma obrigação, é uma oferenda, é uma oferta voluntária de coração, partindo da pessoa para com Deus. E qual que é a ideia aqui? De Vaikra, trazendo para esse lado de aproximar. A ideia aqui e a lição é que nós devemos nos aproximarmos de Hashem. A ideia aqui é que o povo judeu, ao fazer essa oferta, essa oferenda, esse sacrifício, eles iriam, de modo voluntário, se conectar mais com Hashem. Então é isso que nós precisamos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos aproximarmos de Hashem, de pedirmos ajuda de Hashem, de falarmos com Hashem no nosso dia a dia, pedir ajuda àquele que tem todo o poder, aquele que é soberano, aquele que criou todas as coisas, aquele que está sentado no seu trono e administra todas as coisas para a sua glória. Então essa é a ideia que nós estamos aprendendo aqui, aproximar do Criador. Queridos, qual que é o oposto de aproximar? O oposto de aproximar é afastar, é ir para longe. E muitas vezes nós estamos um pouco distante de Hashem. Aprendemos aqui em Parashiotes, em porções anteriores, o próprio povo judeu se afastando de Hashem, afastando a Shekhinah do povo judeu. Como eles conseguiram afastar a Shekhinah? Praticando o pecado de idolatria? Praticando o pecado de idolatria, adorando o bezerro de ouro. Então muitas vezes nós também nos afastamos de Hashem. Muitas vezes nós olhamos na história que até o povo judeu, por exemplo, em alguns capítulos anteriores aqui no livro de Shemot, livro de Êxodo, o próprio povo, eles afastaram a Shekhinah de Hashem. Eles afastaram a Shekhinah deles, praticando o pecado de idolatria. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, que em um determinado momento da história de Israel, o próprio povo judeu também se afastou de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 1, o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. Então nós temos exemplos na própria escritura hebraica que em determinados momentos da história, o povo de Israel, Benei Israel, os filhos de Israel, sim, se afastaram de Hashem, quebrando as mitzvot, abandonando os mandamentos de Hashem. Porém, tudo isso é um alerta para nós, que nós devemos tomar cuidado para não nos afastarmos de Hashem. E o que eu quero falar hoje aqui
é que devemos nos aproximar de Hashem. Eu trouxe aqui uma reflexão do Rebbe de Lubavitch falando sobre essa ideia de aproximação de Deus. E eu pergunto, você está se aproximando de Hashem diariamente? Você está se conectando com Hashem diariamente? Quanto tempo você separa para Deus no seu dia a dia? Quando você acorda, você faz o Modeh Ani Lefanecha Melech Hai Vekayam. Quando você acorda, você fala para Deus, agradeço a Ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande é a Tua confiança. Você é grato a Hashem? Como você inicia o seu dia a dia? É importante nós começarmos o nosso dia a dia em conexão com Hashem. Nós temos o nosso tempo no trabalho, temos as atividades profissionais, temos o nosso momento com a família. Porém, precisamos aprender a colocar na nossa agenda um tempo com Deus, um tempo pelo estudo da Torá, um tempo em conexão com o Criador. Então, o Rebbe, ele vai trazer para nós aqui um reforço, uma reflexão sobre isso que eu estou falando. Aproximar de Hashem, aproximar de Deus. E o que o Rebbe fala sobre aproximar de Deus? De fato, a palavra hebraica para sacrifício ou oferenda, korban, significa, fala o Rebbe, se aproximar. Embora geralmente associemos o sacrifício com a ideia de expiação dos pecados, os princípios que se mencionam nesta paraxá, nessa porção da Torá, são oferendas, ofertas voluntárias que um indivíduo traz para Deus, não para expiar um pecado, e sim pelo desejo de se aproximar dele. Então, o que o Rebbe está explicando para nós? De Levítico capítulo 1, dos versos 1 até o 3. Que esses versículos são sacrifícios voluntários, onde a ideia principal é um judeu se aproximar de Deus. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a Torá está falando aqui no livro de Levítico, livro de Vaikra, que a ideia de levar esse sacrifício é aproximar de Hashem, é se aproximar de Deus. E aí o Rebbe, ele continua. É claro que alguns sacrifícios são ofertas de pecado. Alguns sacrifícios são expiação. Porém, o Rebbe fala para nós, quando nós estudamos essa paraxá, as seguintes palavras. De fato, a palavra hebraica para sacrifício e oferenda, korban, significa aproximar. Então, repetindo o que eu li alguns minutos atrás, essa é a ideia. Esse sacrifício, no primeiro capítulo de Levítico, no primeiro capítulo de Vaikra, está dando a ideia para nós, nas explicações, que nós devemos nos aproximar de Hashem. Levítico capítulo 1, Vaikra capítulo 1, mostra um sacrifício de olá, um sacrifício voluntário. O sacrifício aqui não é expiar pecados. O sacrifício aqui é um sacrifício voluntário. E a ideia, por ser voluntário, é a aproximação de Deus. E o Rebbe fala para nós que Hashem, ele está próximo do povo de Israel. E nessa paraxá, o povo judeu, ele vai se aproximar de Deus por meio do sacrifício de olá, por meio do sacrifício voluntário. Queridos, é evidente que hoje nós não temos o Mishkan, nós não temos o Beit HaMikdash, o templo lá em Jerusalém. Isso é um fato. Porém, nós aprendemos pela Torá, nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas, que o terceiro Beit HaMikdash, que o terceiro templo, ele vai ser
reconstruído quando aparecer o Mashiach. E nessa época o Beit HaMikdash ele vai ser levantado e a Shekhinah de Hashem, a Shekhinah de Deus, será muito evidente na face da terra. Fala para nós o profeta Isaías, capítulo 11, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Está escrito no livro do profeta Isaías que todas as nações afluirão para Sião, porque de Sião sairá a instrução de Deus para as nações. Mas sem o Mishkan, sem o terceiro templo, Mishkan aqui foi o local que Moshe se aproximou de Hashem. Vaikra, e chamou, Vaikra também tem a ideia de se aproximou. Isto é, a lição que a Parashá está falando para nós é que devemos nos aproximar de Hashem, é que devemos nos aproximar de Deus por meio dos mandamentos, por meio da vontade dele expressada na Torá. O Rebbe fala para nós que hoje nós podemos fazer uma conexão com Hashem. Hoje que não tem o templo, hoje que não temos o Mishkan, e a Shekhinah de Hashem não é tão forte. Mas nós podemos nos aproximar de Hashem, nós podemos fazer uma conexão com Deus por meio de três coisas. Primeiro, através do estudo da Torá. Primeiro, pelo estudo das Escrituras Sagradas. Quando nós estudamos a Torá, quando nós aprendemos a Torá, quando aprendemos sobre as mitzvot para nós, Beni Noach, como por exemplo, não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, nós estamos fazendo uma conexão forte com Hashem. Então, primeiro ponto, nós conseguimos hoje nos aproximar de Deus por meio do estudo da Torá, por meio do estudo da palavra de Hashem, por meio do estudo da Bíblia. Nós podemos sim conhecer Deus, nos aproximar de Deus, colocar a nossa alma em Deus. Número 2, por meio da oração, por meio das preces. Nós temos o nosso Sidur Beni Noach. E quando fazemos o Sidur Beni Noach, quando fazemos as orações, quando fazemos as nossas preces, sem sombra de dúvida, nós estamos conectando a nossa alma com o Criador. Então veja bem, hoje nós não temos o terceiro templo. É verdade. E a Shekhinah, ela não é tão forte quando tinha o templo na época passada. Mas hoje, ainda que não temos o terceiro templo, nós podemos nos aproximar de Deus por meio do estudo da Torá, por meio das preces, por meio das orações. E o Rebbe fala que nós podemos nos aproximar de Deus fazendo atos de bondade, atos de caridade para o próximo. Sendo assim, existem maneiras de nós nos aproximarmos de Deus. A ideia que eu quis transmitir aqui na Parashá de Vaikra, expressão em hebraico que no português nós conhecemos como Levítico, Vaikra significa e ele chamou. Temos também outro significado, e ele aproximou, dando a ideia que Moisés está se aproximando de Deus. E nós, como aprendemos, conseguimos aproximar de Deus pelo estudo da Torá, número 1, por meio das preces, número 2, que é o serviço a Deus, e número 3, fazendo atos de bondade para o próximo. Praticando essas coisas, você vai conectar sua alma com Hashem. A todos, um Shabbat Shalom, e que possamos refletir nessa Parashá durante a semana. Devemos nos aproximar de Deus. Moshe se aproximou de Deus quando entrou ali no Mishkan, ali no tabernáculo. Shavuot Tov, uma boa semana a todos.